Nós estamos estudando sobre a doutrina da pessoa e da obra de Jesus, e hoje nós vamos falar sobre o tríplice ofício de Cristo. Nome difícil, tá? Facilitando mais um pouquinho, os 3 ofícios de Jesus. Nós bem conhecemos que Jesus, ele é o nosso mediador, certo? E dentro desse papel de mediador, Cristo tem 3 funções. E nós vamos aprender um pouquinho sobre elas, da onde elas vêm, como elas funcionaram no Antigo Testamento, como Jesus as cumpriu e como nós, por estarmos unidos a Cristo, também somos chamados a exercê-las, tá bom? Então, lá na criação, lembra da história narrada em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Deus, ele faz o homem à sua imagem e à sua semelhança, certo? E o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Quem quer chutar? Hã? Características de Deus, o que mais? A moral, somos seres morais, o que mais? Atributos. O que você já ouviu? Não precisa falar o que você acha. O que você já ouviu que significa? Só isso? Tá bom? Vamos lá. A gente já escutou algumas coisas, né? Imagem e semelhança de Deus. Então sim, significa que nós temos determinadas características de Deus. Os atributos de Deus, alguns desses atributos, são comunicados a nós. Deus ama, nós também temos a capacidade de amar. Deus é bondoso, nós também temos a capacidade de sermos bons, e assim por diante. Mas o principal significado de imagem e semelhança é outro. E isso está envolvido, mas tem um principal aspecto da imagem e semelhança que às vezes nós perdemos de vista. E imagem e semelhança, em resumo, significa que o homem foi criado como um representante de Deus perante a terra, para ter um relacionamento com Ele. Vamos lá, devagar. Esses termos, imagem e semelhança, eram muito usados durante o período durante aquele período em que Moisés escreve o livro de Gênesis, no contexto do Antigo Oriente Médio. Imagem vem a ideia de um Deus. Então pensa nos vários deuses que os egípcios tinham. E quando você queria dizer que determinado Deus mandava em determinada região, você colocava uma imagem desse Deus. Você pegava, esculpia uma imagem desse Deus e colocava lá. Essa era a concepção que os egípcios tinham. Então quando Moisés escreve que o homem ele é a imagem do Deus de Israel, significa que ele é o representante desse Deus perante a terra. A terra é do Deus de Israel e o homem vai representá-lo. Essa é a ideia de imagem. E semelhança é de proximidade. O homem foi criado em um estado de filiação com Deus, de proximidade com Deus. O homem e a mulher, tá? Estou usando o homem no geral aqui. Então, ao dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança, nós podemos deduzir algumas coisas. Primeiro, que o homem foi criado para ser um adorador de Deus. Certo ou errado? O homem foi criado para ser um adorador de Deus, para se relacionar com Deus. O homem foi criado para ser um porta-voz de Deus. Adão e Eva deveriam ser porta-vozes de Deus. Quando a serpente vem
e tenta a mulher, ela faz o que ela tinha que fazer, só que de uma maneira errada. Ela é porta-voz ali da vontade de Deus, ela fala da vontade de Deus, mas ela erra. Nós vimos isso algumas escolas bíblicas atrás, mas o homem ele foi criado para ser esse porta-voz do Senhor, anunciar a vontade de Deus. E o homem foi criado para ser um regente ou um governador em nome do Senhor. Mas aí vem a queda. E o homem agora e a mulher, ao invés de adorarem ao Senhor, eles resolvem adorarem a si mesmos. Eles resolvem se submeterem a si mesmos. Eles se tornam, por assim dizer, idólatras. Não conseguem mais, eles escolhem não adorar mais ao Senhor, da maneira que eles foram criados para adorar. Mas não apenas isso. Agora, o ofício de porta-voz do Senhor, eles fazem e fazem mal. A mulher, quando vai responder à serpente, disse assim: olha, Deus mandou, pode comer de toda a árvore, menos esse fruto, e não podemos tocar nele. Talvez você lembre desse texto, né? Deus nunca mandou não tocar. Então esse ofício de porta-voz do Senhor, a gente já começa a errar também. Não tem mais boa notícia. Quando Deus vem falar com Adão, depois do pecado, o que Adão fala? A mulher que tu me deste. Só existe agora má notícia por causa da queda. O homem e a mulher falavam informações falsas acerca de Deus. E eles perderam o acesso a Deus. Lembra como termina a história da queda? Eles sendo expulsos do jardim. E 2 querubins guardando a entrada, representando que agora eles não tinham mais aquele acesso direto a Deus por causa do pecado. E ao invés de reinar sobre a terra de uma maneira boa, agora o homem vai experimentar o sofrimento. E no final a terra vai vencer, porque é pó, e ao pó tornarás. A maldição. O homem vai ser engolido pela terra. Então, os 3 ofícios que o homem e a mulher deveriam exercer foram manchados por causa da queda, por causa do pecado. Você já vai entender agora como que surgiram os profetas, os sacerdotes e os reis no Antigo Testamento. Porque agora o homem, ele precisava de um mediador para aproximá-lo do Senhor. De novo, o ser humano precisava de um mediador para representá-lo diante de Deus, sacerdote. O homem também precisava de um mediador para ouvir a palavra do Senhor. Quem? Profeta. E ele precisava de um mediador para que o ser humano pudesse novamente reinar em nome de Deus. Então o homem, ele precisava de comunhão com Deus, do conhecimento de Deus, e também, de novo, de alguém que representasse o controle de Deus. Foi isso que perdemos por causa do pecado. E é aí então que surgem os 3 ofícios no Antigo Testamento. Os 3 principais: profeta, sacerdote e rei. E qual era o papel principal do profeta? Transmitir a palavra de Deus. De vez em quando ele falava do futuro, mas a principal tarefa do profeta era transmitir a palavra de Deus, chamando o povo ao arrependimento. Abra comigo lá em Jeremias, capítulo 1.
Jeremias 1, verso 4. A palavra do Senhor veio a mim, Jeremias, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Então essa era a principal tarefa do profeta: revelar a palavra direta que vinha do Senhor. Seja uma exortação, seja um encorajamento, seja uma visão. E o profeta dizia: assim diz o Senhor, é a palavra de Deus que está na minha boca, porque o próprio Deus colocava. Então, o ofício de profeta está bem resumido aqui em Jeremias capítulo 1, e nós conhecemos vários deles. Depois, temos o ofício sacerdotal. Abra comigo lá em Hebreus. Hebreus 5, versículo 1. Olha só o que o autor de Hebreus diz. Qual era o papel de um sacerdote durante o Antigo Testamento? Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons, dádivas e sacrifícios pelos pecados. Então, esse era o papel do sacerdote. Ele era escolhido por Deus para ser um representante em favor dos homens, em nosso favor diante de Deus, para oferecer dons ou ofertas e sacrifícios por causa do pecado. Então nós perdemos o nosso acesso a Deus. O homem não caminhava mais com Deus e ouvia a voz diretamente de Deus. Agora ele precisava de um profeta. E ele precisava de um sacerdote para reaproximá-lo diante de Deus. Na roupa do sumo sacerdote, quando ele entrava uma vez por ano para oferecer um pecado pelo povo diante de Deus, ele carregava o nome das 12 tribos de Israel, dizendo, era um símbolo, dizendo: olha, eu estou aqui em nome do povo, eu estou representando o povo diante de Deus. E aí nós temos o último dos ofícios, o ofício de rei. E qual era o papel do rei? Está lá em Deuteronômio capítulo 17. Caminha bastante comigo aí. Versículo 18. Deuteronômio 17, 18. Também, quando esse rei se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei,
feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos, para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos, e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, prolongará os dias do seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Então o rei tinha um papel muito simples: reinar de acordo com a lei de Deus. Reinar de acordo com a lei de Deus. E para isso ele precisava ler essa lei todos os dias. Ele precisava temer ao Senhor e fazer valer essa lei no reino. E no Antigo Testamento, geralmente, cada ofício era tido por apenas uma pessoa. Uma pessoa tinha apenas um ofício. Raramente uma pessoa tinha dois ofícios. Raramente. Então, um profeta geralmente só era profeta, um sacerdote geralmente só era sacerdote, e um rei geralmente só era rei. Alguns poucos carregam mais de um ofício. Você consegue lembrar alguém? Melquisedeque, que era sacerdote e rei. Davi, quem? Samuel. Mas de maneira geral, esses são os mais famosos, né? Só um ofício por pessoa. Para quê? Para não concentrar muito poder na mão. Por exemplo, para ser rei, você precisava ser da tribo de quê? De Judá. Para ser sacerdote, você precisava ser de qual tribo? De Levi. Então tem uma separaçãozinha aí. Mas em Jesus... calma, já vamos chegar em Jesus. Mas o Messias prometido era apontado como alguém que seria profeta, sacerdote e rei. Então, por exemplo, Deuteronômio capítulo 18, você já está aí no capítulo 17, no capítulo 18. Alguém lê o versículo 18, por favor, Deuteronômio 18, 18. Bem alto. Moisés está dizendo que viria um profeta depois dele. E o povo deveria obedecer a esse profeta. Essa profecia é citada por Pedro em uma de suas pregações lá em Atos capítulo 3. E ele diz que essa profecia se cumpriu finalmente em Jesus. Jesus era aquele de quem Moisés estava falando aqui. Mas tem mais. Abra no Salmo 110. Esse é um salmo muito utilizado no Novo Testamento, para falar sobre Jesus, principalmente no livro de Hebreus. E Davi está escrevendo aqui como se fosse a respeito dele, mas pensando no Messias, no seu filho que reinaria para sempre sobre o trono, que Deus havia prometido para ele em aliança. Está escrevendo sobre esse Messias, por isso que ele diz assim, olha o versículo 1: disse o Senhor, Deus, ao meu Senhor. Está tudo minúsculo agora, né?
aquele que é acima de mim. Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Sentar à direita é uma imagem de quê? Reinado. Aquele que se assentava à destra de um rei, era quem exercia o reinado em nome desse rei. Olha o que ele diz no versículo 4. O Senhor jurou e não voltará atrás. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o Messias seria rei, sentaria à destra de Deus, reinaria em nome de Deus e seria sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E lá em Hebreus 2, ele vai relembrar esse texto, ele vai relembrar que Jesus é o nosso sacerdote. Você não precisa abrir, porque eu tenho certeza que você lembra. Jesus é o nosso sacerdote. Hebreus 4, tendo nós um grande sumo sacerdote, que se assenta à destra de Deus, que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, podemos nos achegar diante dele, sabendo que ele se compadece das nossas fraquezas. Hebreus 4. Hebreus 2 também diz isso. Hebreus 7 também lembra que Jesus é um sacerdote. E um ofício real, lá em Atos, capítulo 2. Abra comigo, Atos, esse texto é interessante. Pedro pregando em Pentecostes, no dia de Pentecostes, famosa pregação de Pedro. E lá no versículo 29, Atos 2, 29, ele diz assim, irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Davi está aqui, está morto, a gente sabe. Sendo, pois, profeta, além de rei, ele diz que Davi era profeta. E sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, e Messias, e ungido, e Rei. Então, foi prometido que Jesus, o Cristo, o Messias, o escolhido, exerceria e reuniria na sua pessoa essas três funções, ou três ofícios. Então vamos falar sobre o ofício profético de Jesus. Vamos começar falando como que Jesus exerceu essa função de profeta. Em João, capítulo 12, está escrito aqui, está um pouco ruim, né? Ali, Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Não é parecido lá com o chamado de Jeremias? Eu vou pôr na minha boca, na sua boca, Jeremias,
as minhas palavras, você vai falar tudo que eu mandar. Jesus também, ele diz que tudo aquilo que ele falava era vindo direto de seu Pai. Então Cristo, ele exerceu esse ofício profético ao revelar a vontade de Deus ao povo, como um profeta. Jesus caminhava explicando e revelando a vontade de Deus, trazendo a interpretação correta, muitas vezes, como nós vemos em algumas partes do Sermão do Monte, mas também trazendo novas revelações, trazendo novos ensinamentos, trazendo novos mandamentos. E Jesus também teve visões proféticas. Lembra do sermão profético de Jesus? Mateus 24. Então Jesus, ele reuniu em si, para si, esse ofício de profeta. As pessoas falavam que ele era um profeta. Ele não era só um profeta. Isso estava errado, acreditar em Jesus só como um profeta. Mas sim, ele exercia um ofício de profeta. Agora uma pergunta. Cristo... Não, a pergunta é depois ainda, calma, eu preciso falar uma coisa antes. Cristo não apenas revelava a vontade de Deus, Cristo era a revelação principal e última de Deus. Cristo era aquele de quem os profetas do Antigo Testamento revelavam. Então há uma diferença absurda entre os profetas do Antigo e Jesus. Os profetas do Antigo Testamento falavam sobre o Messias. Jesus era o Messias. Ele era a revelação última. Hebreus capítulo 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Olha, mediador da palavra de Deus. Falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Cristo é a expressão exata de Deus. Ele não apenas traz a revelação da palavra de Deus, ele revela o próprio Deus. Às vezes a gente tem na cabeça que, quando a gente peca principalmente, né? Deus é tipo um pai e Jesus é tipo a mãe, né? Deus é aquele que vai vir com o chinelo e Jesus fica lá igual a mãe, né? Não, não faz isso. Calma. Vai dizer que a gente não tem essa imagem de vez em quando? Que Deus é o bravo e Jesus é o manso, não é? Está errado. Cristo é a expressão exata do Pai. Cristo é a expressão exata do Pai. Ele é a revelação perfeita de quem Deus é. A expressão exata, diz Hebreus, de quem Deus é. Então Cristo, ele revela, ele assume esse ofício profético ao revelar a vontade de Deus, mas porque também ele é a própria revelação de Deus. Agora uma pergunta. Cristo continua exercendo o seu ofício profético, sim ou não?
Vamos. Outro assunto. Isso. Uhum. Não, não é não. Irmão Manuel. Oi. Uhum. Olha só. Aqui eu vi que os irmãos estão com cuidado, né? Estão com medo de responder. Sim ou não? Sim, mas não. Não, mas sim, né? Sim, como? Então, sim, mas de um jeito diferente, né? Certo? Certo. Vamos lá, passa para mim aí, por favor. Cristo continua a estar profeticamente ativo em sua igreja, pois por meio da palavra dos apóstolos registrada na Escritura, então não tem mais revelação de Escritura, da palavra de Deus, mas por meio dessa palavra, ele continuamente traz pessoas à fé em seu nome e à comunhão com ele e com o Pai. Então, por exemplo, quando Jesus diz que nós só vamos a Deus por meio dele, o que ele está querendo dizer? Que quando o evangelho é pregado, e a quem é que ele quer revelar, né? Mateus 11. Quando o evangelho é pregado, se uma pessoa se converte, tem o Espírito Santo que trabalha, mas tem Jesus que revela e abre o coração para que aquela palavra faça morada. Para eu conhecer o Pai, é só a quem Jesus quiser revelar. Então sim, ele continua exercendo o seu ofício profético. Não agora revelando nova escritura, mas por meio da palavra que ele já revelou e que os seus apóstolos escreveram. Por meio do ofício ordinário de pastores e mestres, ele edifica a sua igreja na graça e no conhecimento de seu Senhor e Salvador. E pela ação do Espírito Santo, faz brilhar sobre ela a luz do evangelho de sua glória. Então Jesus, lá em João 17, ele diz que ele enviaria o Espírito Santo para várias coisas, mas uma em específico, ele diz, para relembrar, lembra? As minhas palavras. Então o Espírito Santo está agindo em nome de Jesus, revelando, nos fazendo lembrar da palavra de Jesus. Oi? Sim, revelar coisas novas. Uhum. Isso, vamos falar no final. Isso. Tá certo, nós vamos falar no final sobre isso. Sobre como nós também fazemos parte, e por estarmos unidos a Jesus, também carregamos em certo sentido esses ofícios de profetas, sacerdotes e reis, ou vice-reis, né? Debaixo de Jesus. Então, sim, não tem mais nova revelação. Tudo que está revelado, que nós precisávamos, está aqui. É no sentido de abrir o coração, iluminação é o melhor termo, né? De abrir o coração para que essa palavra possa atingir o nosso coração. Agora vamos falar do ofício sacerdotal de Cristo.
Como que Cristo exerce esse ofício sacerdotal? Basicamente, de duas maneiras. Primeiro, Cristo intercede por seu povo. Hebreus capítulo 4. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono de graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Pausa. Você consegue parar para pensar agora que Jesus está à destra de Deus, agora. E se você é um filho de Deus, faz parte do povo de Jesus, Ele está intercedendo por mim e por você? Por que a gente esquece disso tanto? Por que na nossa luta contra o pecado, quando a gente está lá, ou quando a gente está sofrendo, parece que a gente esquece disso? Ou a gente não consegue crer direito nisso, né? A gente escutou, mas poxa, Jesus está agora diante de Deus, orando por mim, intercedendo por nós. E não apenas como alguém que ouviu falar o que a gente está passando. O autor de Hebreus diz que Jesus, Ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele sabe, não apenas de cabeça, Ele sabe por ter passado, como nós, pelas mazelas e fraquezas desse mundo, e por isso Ele se compadece. Então não é também que Jesus está lá orando, oh Deus, olha isso aqui, pelo amor de Deus, dá um jeito. Não é assim que Jesus ora. Jesus ora com compaixão, com graça, com misericórdia, como alguém que já passou por isso. Então Cristo, Ele exerce esse ofício sacerdotal hoje, nos aproximando de Deus, intercedendo por nós diante de Deus. Mas assim como o profeta, em que Cristo não apenas revelava a Deus, mas Ele é a própria revelação de Deus, Cristo não apenas intercede por nós como um sacerdote, Cristo é o próprio sacrifício. O sacerdote no Antigo Testamento ia lá e sacrificava animais, ovelhas, pombos, bodes, em nome do povo. Mas Cristo não fez isso. Cristo se ofereceu como sacrifício. Então tem uma diferença grande também entre Jesus e os sacerdotes do Antigo Testamento. Hebreus 9 diz: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário de uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Então Cristo, como Cordeiro de Deus, que se oferece em sacrifício pelo seu povo, está exercendo o seu ofício sacerdotal. Passa para mim. Olha essa citação. É um consolo pensar que Cristo está orando por nós, mesmo quando somos negligentes em nossa vida de oração. Que Ele está apresentando ao Pai aquelas necessidades que não estavam presentes em nossa mente, e que nós, com frequência, deixamos de incluir em nossas orações, e que Ele ora por nossa proteção contra os perigos
dos quais não temos nem sequer consciência, e contra os inimigos que nos ameaçam, apesar de não os percebermos. Ele está orando para que nossa fé não se acabe e para que no final possamos chegar à vitória. Se Jesus é perfeito e Ele ora em nosso favor, sabemos que de fato sim, a nossa fé não vai se esmorecer. É Ele que intercede por nós. É Ele que nos guarda. Quem morreu foi Ele. Quem ressuscitou e agora está à destra de Deus é Ele. Mas Ele está intercedendo por mim e por você nas nossas fraquezas. Tenta se lembrar disso. Nas dificuldades, nas lutas, nas provações. Por último, o ofício real de Jesus. Então nós sabemos que Jesus, Mateus e Lucas relatam uma genealogia, você vai lembrar disso, né? Para tentar mostrar, não para tentar, né? Para mostrar, eles não tentaram, eles conseguiram, que Jesus vinha da linhagem real e de fato tinha autoridade e legitimidade para sentar sobre o trono de Davi. Jesus era o filho de Davi, o descendente de Davi prometido. Mas Jesus era um tipo diferente de rei, diferente do que o povo esperava. Não aquele, o povo esperava um rei que se assentasse literalmente em Jerusalém, que expulsasse os inimigos de Israel, principalmente Roma, que dominava, e que colocaria Israel de novo como protagonista entre as nações. Um rei militar, um rei político. Mas nós sabemos que Jesus não foi, e não é ainda, esse tipo de rei. E ele viveu a sua vida aqui, e ele dizia e pregava sobre um outro tipo de reino, o reino de Deus, ou o reino dos céus. Um reino que se inaugurou com a sua vinda. Lembra? A pregação de Jesus se resumia. O reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Esse era o resumo da mensagem de Jesus, pois ele falava de um reino espiritual, que está aqui agora, nesse mundo, mas que um dia virá e se instaurará sobre toda a terra, não apenas espiritualmente. Então Jesus, ele não era um rei político, como eles esperavam, mas um rei de um reino espiritual, do qual nós, a sua igreja, fazemos parte. E ele continua sendo o rei. Mas tem um outro lado do reinado de Jesus. Cristo, ele não apenas reina sobre a sua igreja, Cristo reina sobre tudo. Quando ele ressuscita e se assenta à destra de Deus Pai, ele tem toda a autoridade agora em suas mãos. Antes de subir, ele diz assim para os seus discípulos, antes de dizer ide, pregai o evangelho a todas as nações, o que ele fala? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não há 1 centímetro desse mundo que está fora do controle de Jesus, do universo, né? Então, quando Paulo vai escrever aos Efésios sobre a maravilhosa obra de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele vai dizer, e a incomparável grandeza de seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, ele, Deus, exerceu em Cristo,
ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Paulo está falando tanto da beleza do poder de Jesus que é difícil até de ler. Não tem um ponto final quase aqui. Todas as coisas estão debaixo de Jesus. Cristo reina sobre tudo. Mas tem algo em específico que ele diz para a igreja, ali no finalzinho. E o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Então Cristo reina sobre tudo para o bem da igreja. Uma outra tradução para ficar mais claro: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o meu bem e o seu bem, meu irmão. Para o bem do seu povo, da igreja. Duas verdades que precisam, que nós podemos tirar do reinado de Jesus aqui, para estar na nossa mente. Primeiro, se Cristo é o rei sobre tudo e faz isso para o bem do seu povo, a minha vida e a sua vida está nas mãos dele. Que me poderá fazer o homem? Como perguntava Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal nenhum, por quê? Tu estás comigo. O pastor fiel do seu povo é Jesus, e esse pastor fiel é rei sobre todas as coisas. Isso não significa que vai dar tudo certo, a gente sabe. Pode dar muita coisa, entre aspas, ruins, erradas, desculpa, que são ruins na nossa vida. Mas está no controle de Jesus. E se Ele está fazendo isso, eu posso confiar e descansar nele, tem um propósito. Segundo, se Cristo reina sobre tudo, não existe uma área nesse mundo legítima que nós não somos chamados a nos envolver. Se Cristo é o rei sobre tudo, então, meu irmão, vai trabalhar para a glória de Deus. Vai exercer o seu ofício para a glória de Deus. Vai trabalhar. Cristo não é o rei apenas aqui na igreja, Ele é o rei lá no seu trabalho. Ele é o rei lá na sua casa. Então não existe área. Não, essa área aqui, claro, estou falando de áreas legítimas, não estou falando de áreas pecaminosas. Essa área aqui eu não posso ir. Posso? Se é legítimo, eu posso. Cristo reina sobre tudo. Eu posso me envolver. Eu posso exercer o meu ofício. Seja limpando, seja ensinando, seja curando, seja falando. Cristo é rei. Todas as áreas. Como dizia um conhecido teólogo, não há 1 centímetro nesse universo que Cristo não diga: é meu. É meu. É meu. Então Jesus, Ele reina sobre tudo. E que beleza, para o nosso bem, para o bem da igreja. É isso que Paulo escreveu ali. Vamos finalizar. Os 3 ofícios e nós. Tem uma doutrina muito importante nas Escrituras chamada de união com Cristo. União com Cristo. Paulo, você vai lembrar, Paulo escreve, quando está escrevendo, muitas vezes ele utiliza a expressão em Cristo.
em Cristo, e nos redimiu em Cristo, e nos fez tal coisa em Cristo. A ideia é, nós estamos unidos a Jesus, nós estamos unidos com Cristo. Por isso que a justiça de Cristo é computada a nós, porque nós estamos unidos com Ele. Então, de uma certa maneira, todos nós carregamos esses ofícios por estarmos unidos a Jesus. Então, como profetas, nós somos chamados a anunciar as boas novas, sim ou não? A anunciar a palavra revelada de Deus. E não é um ou outro. Não, eu não tenho. Eu não fui chamado para falar. Foi. Onde você está, na sua família, para os seus filhos, no seu trabalho. Então, sim, por estarmos unidos a Cristo, nós exercemos esse ofício profético, em certa medida, de anunciar as boas novas, anunciar a vontade de Deus. Somos também sacerdotes. 1 Pedro 2, 9, abre aí comigo, por favor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, profetas, proclamar. Mas ele também diz que nós somos sacerdócio, sacerdotes. Uma das doutrinas mais caras para a reforma protestante e para nós batistas é o sacerdócio universal de todo crente. Então antes, até hoje na verdade, no catolicismo, nós temos o clero, os sacerdotes e nós temos o povão, certo? Então, para você se aproximar de Deus, você necessariamente precisa passar por um sacerdote. Para você ter os seus pecados perdoados, você precisa confessar para quem? O padre. Essa estratificação foi combatida durante a reforma. Todos nós somos sacerdotes, está escrito aqui. Então eu não preciso da oração de alguém para me aproximar mais de Deus. Não tem oração mais forte, oração mais fraca. Então, sim, somos, em certo sentido, sacerdotes. Temos acesso direto a Deus. Por quê? O nosso mediador está lá intercedendo por nós. Porque ele está lá, temos acesso direto a Deus. E depois, textos como 1 Pedro 2,5, Hebreus 13, vai falar que nós também devemos oferecer sacrifícios, oração, adoração a esse Deus. E por fim, nós somos agentes do Rei. Veja que Pedro diz que nós não somos apenas um sacerdócio. Nós somos um sacerdócio o quê? Real. Um reino de sacerdotes. Então nós somos agentes desse Rei. Tentando, da maneira correta, chamar as pessoas a se submeterem a Ele. Porque um dia Ele vai voltar. Um dia Ele vai voltar. E aqueles que não se submeterem a esse Rei, Jesus virá como juiz na sua segunda vinda. Vai separar em 2 grupos. E aqueles que não se submeterem a Ele, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. Mas aqueles que se submeteram a Ele, Ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai.
Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês. Finalizo com uma citação. Essa é a boa nova. Esse rei voltará e assumirá o seu trono, e tudo o que for triste será desfeito. Nós o veremos por fim, face a face. E contudo, o rei por direito desembarcou em sua terra e nos chama a tomar parte em uma grande campanha de sabotagem contra as forças das trevas. Não somos apenas livres, somos combatentes da liberdade a serviço do nosso rei. É isso que nós estamos fazendo. Agentes desse reino, fazendo com que a luz de Jesus brilhe em lugares aonde antes só existia escuridão. Levando a mensagem de Jesus para lugares aonde ela ainda não está. Tentando levar o amor, a misericórdia de Jesus para pessoas que ainda não conhecem. Somos combatentes desse rei, chamando as pessoas para se submeterem a ele, porque um dia ele virá. Um dia ele virá, e todos nós compareceremos diante do trono. E aqueles que se submeteram reinarão com ele para sempre. Então, essa é a doutrina dos 3 ofícios de Jesus.